Vamos. 3, 2, 1. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GraçaCast. Depois de 1.273 dias, eu estou aqui, Benigno Antônio, e comigo, Douglas Garcia. Oi. E também a Voz da Consciência. Voz da Consciência. Olá. Vocês passaram bem esse tempo todo sem podcast? É sempre bom, né? Sempre bom? É. Eu gosto. Eu gosto de não me ouvir, então ficou bom. Eu gosto de me ouvir. É mesmo? Eu me acho assim, eu explico as coisas e eu entendo quando eu explico de uma maneira incrível, cara. Porque eu me ouço lá, só eu entendo o que eu falei. Então eu fico imaginando como é que é a dificuldade dos outros. Então pelo menos uma pessoa entende, velho. Pelo menos. Pelo menos eu entendo. Mas além de falar, ainda tem que ouvir, se escutar. É triste. O complicado do podcast é que assim, a gente tem que falar para ser entendido. E para falar a gente tem que pensar antes de falar. E às vezes eu gosto assim só de falar. Sem pensar. Tipo assim, eu gosto de ficar tão surpreso com o que sai da minha boca quanto a outra pessoa tá ouvindo, sabe? Isso acontece bastante. Às vezes, Só ouvir raro, os outros, mas acontece muito. Só ouvir os outros episódios que você vai ver que isso aí é até frequente, isso. Ai, misericórdia. Mas, depois de algum tempo, nós estamos de volta aqui. E voltamos com um tema bom, muito bom. Sempre é tema bom, né? Sempre. Se é uma coisa boa, que é o tema. Todos eles. Sem exceção. Todos. Até os que não foi pro ar é bom. Então, teve alguns aí, se vocês não sabem, teve alguns que a gente achou melhor para evitar problemas. Existe podcasts secretos. Existe. Quando tivermos dinheiro para pagar advogado, a gente libera. A gente só... esses podcasts. Isso se o Vaticano não tomar da gente isso e guardar no cofre do Vaticano. Como é que é? Tipo uma relíquia. São coisas teológicas que não podem ser tocadas. Né? Isso. É bom que fique lá mesmo e ninguém ouça quase nada. Radioativo. Assim. Tipo isso. Vai corroer sua mente. Armas contra o anticristo. Para alguns correr até a fé, né? Porque a fé já tá meio fraca. Não tá muito boa. Não. Se corroer assim, fé não tem. Não tem, né? Não, aquele dinheiro pouco, sabe? Dinheiro pouco é bom que acaba logo, já gasta tudo. Mas tem muita gente que tem fé assim. Fé como? Que é bem pouca. Que acaba rápido. Passa rápido, qualquer coisa que acontece. Mas esse não é o nosso tema. Não me faça me perder com esses assuntos aleatórios que não tem a ver. Você tá se perdendo sozinho, não tô fazendo nada. Estou percebendo. O nosso assunto é igreja. Igreja? Igreja. Nós vamos falar de igreja. Vixe, certeza. Por que igreja? Todo mundo fala de igreja, né? Ai, meu Deus do céu. Quase todos os podcasts que eu já assisti tem algum episódio que vai tratar sobre a igreja. Eu não gosto de falar da mulher dos outros, Benigno. Eu não gosto, não. É ruim, né? E o noivo dela é brabo. Mas é importante, embora a igreja não precise ser defendida, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser deixadas claras. Precisa sim. Precisa? A igreja sim. A Bíblia não, mas a igreja sim. Você acha que a igreja, por ser de Jesus, ela não se mantém absolutamente intacta, não importa o que aconteça? Eu acho que Cristo defende ela através de nós, né? Jesus não desce do céu e fala, agora a fita é o seguinte. Não. Né? Sim, eu acho que é importante. Nós somos a mão do Senhor. Não somos do corpo de Cristo? Sim. Às vezes o corpo de Cristo dá uma porrada em alguém, ué. Não temos roteiro. Eu não ia começar por aí, mas é bom que... Vamos começar por aí. É bom que se diga porque a igreja é o corpo de Cristo. O sentido dos pais da igreja, principalmente, usarem a ideia de misticismo e místico, é esse corpo, é a união de Cristo com a sua igreja. Sim. E eu acho que nós somos agentes de Cristo nisso. Eu acho que Cristo usa a sua igreja através de nós, não é uma ação independente. Ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja, então simplesmente lá de cima ele manda e tudo acontece sem precisar passar de alguma forma por nós. Existe um meio, né? Isso, existe um meio. Existe um meio. Alguns costumam dizer assim, um agente. Um agente, perfeito. Um coiote. Para quem entendeu a referência,
Os pentecostais gostam de falar assim, na instrumentalidade do Espírito Santo. São os instrumentos do Espírito Santo. Bom, é isso mesmo. Eles estão corretos nisso. A voz da consciência até deu glória. Você vê que a gente está voltando ao ritmo. A gente está voltando à origem daqui a pouco, viu? É. Mas é 4 jargão aqui, não te fala em língua. Fala, não sei qual, mas fala. Alguma língua vai fazer falar. Mas vamos lá. Muitos podcasts, muita gente fala sobre igreja. A gente teve aqui o mês de setembro, aniversário da nossa igreja, Batista da Graça. Bênção pura. 46 anos de formação de igreja mesmo. Uma bênção, um mês inteiro de festa, todas as ministrações voltadas para isso, batismos, apresentações, história da igreja, muito bonito e tal. Mas não é da nossa igreja local que a gente precisa falar. A gente precisa falar, o nosso objetivo é falar de igreja. Vamos começar definindo a ideia do que é igreja? Vamos. É tão batido, assim, mas vamos falar? O complicado é o seguinte. Existe diversas coisas que chamamos de igreja. Sim. Vamos começar por aí? Vamos lá. Por exemplo, igreja é o prédio onde um grupo de pessoas se reúne para fazer o seu culto. E, historicamente, nós chamamos isso de igreja. Igreja, é uma definição de igreja. A própria sociedade faz isso também, sim, né? Eu vou na igreja. Ela identifica... Eita, tá vivo ali. Pode continuar. A sociedade identifica o prédio como igreja. Ela fala assim, não só os crentes, a sociedade. Sim. Que não é, mas vamos lá, não é o nosso objetivo. Não, eu acho que é. Porque olha como a língua é uma coisa incrível, né? A língua, ela acontece para a gente poder se comunicar. Então, quem que define o que as coisas são? O grupo, a sociedade como um todo. Então, o prédio é a igreja. Ou é uma definição de igreja. É uma igreja, né? Por isso que eu falei que a palavra igreja é uma palavra que a gente usa para diversas coisas muito diferentes, né? Então, uma delas é o prédio. E ponto. Prédio é igreja, prédio é igreja. Outra coisa é uma organização de pessoas, né? Também é igreja. A Igreja Batista de Osasco, estão falando do quê? A instituição. Da instituição. A instituição virou igreja. De todo mundo se denomina batista de uma região específica. Sim. Né? E a igreja. Né? A igreja. E aí, isso serve, essa institucionalização serve para todas as denominações. Então, igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus, sim, e assim vai. Ela é identificada assim. Sim, sim. A igreja evangélica na região. Qual que é a igreja evangélica? Tudo isso daí é uma igreja evangélica, né? Ela também faz parte de uma só igreja. De uma né? só, Isso é legal. O conjunto de pessoas é a igreja. O que mais? Eu acho que os mais conhecidos é o prédio e a instituição. Sim. Os termos que mais se aplicam. Mas a questão é, o que o Novo Testamento fala sobre igreja? Agora é outra coisa. Aí é mais embaixo. Que é o que nos interessa, né? Vamos lá, eu falei assim, o que o Novo Testamento fala? Na verdade, se a gente pegar o Antigo Testamento grego, a Septuaginta, igreja é a Assembleia de Israel. Os israelitas são chamados de igreja. De eclésia, né? Eles são chamados. Do nome Assembleia também. Mas vamos lá, a ideia nossa é o que Jesus, talvez menos Jesus, mas muito mais os apóstolos de Jesus e os próprios primeiros crentes, o que eles entendiam sobre o que é a igreja? O senso de comunidade que eles tinham naquela época é completamente diferente do que a gente tem agora, que o contexto mudou demais, né? Quando a gente fala de organização, hoje a Igreja Batista, a Igreja Evangélica, quando a gente falava igreja não tinha esse monte de placas, né, denominacionais. A igreja era a igreja local. A igreja que está em Éfeso, a igreja que está em ponto. Né? Isso, que a ideia de igreja local é essa. Sim, que se reúne em diversos lugares diferentes, mas faz parte de um único corpo e muito mais do que a gente faz hoje, tá? Eles realmente comiam junto, trabalhavam juntos, era realmente uma comunidade separada, né? Mas eu acho que aí a gente começou pela cereja do bolo. A gente, em vez de fazer Vamos o bolo, já fomos para a cereja. Porque eu acho que a questão do ser comunidade, eu acho que é o mais forte dentro da ideia de igreja. Ideia de grupo, tá ali. Porque eu acho que todo o resto vem
vem na esteira disso. Eu acho que toda a espiritualidade que a gente encontra no Novo Testamento, das igrejas locais, toda ela vem, todos os problemas é por não entender esse senso de comunidade. Sim, sim. A própria ação do Espírito através dos dons e dos ministérios é com essa ideia de comunidade. Sabe um negócio que me incomoda quando eu vejo gente falando sobre igreja? E o que eu ouço gente falando sobre igreja? Igreja vem de eclésia. E eclésia é chamados para fora. Mas não é isso. Calma. Eu aprendi assim, como que você agora vai dizer que não é? Calma. Pequeno gafanhoto, calma. Muito bom. Ok. A tradução literal da palavra é chamados para fora. Mas, na época de Paulo, já existia eclésia, né? E a eclésia que Paulo faz é uma comparação dessa eclésia secular com o corpo de Cristo, com a nossa comunidade, né? Sim. Essa eclésia era conhecida como a Assembleia dos Plebeus, né? O Fórum da Plebe. Era onde os plebeus, não os nobres, né, se reuniam, né, e os seus representantes ali estavam para brigar por direito, para apresentar seus problemas, para resolver seus problemas e tudo mais. Sim, onde a polis, ela se desenvolvia. Ela se desenvolvia. Isso aconteceu depois de uma greve terrível que houve na cidade de Roma, inclusive, que os plebeus simplesmente falaram, quer saber? Não vai dar certo, vamos todo mundo embora. E todo mundo saiu de Roma. Ficou só os nobres, aí não tinha mais o que fazer. Assim, não tinha quem limpasse, não tinha quem cozinhasse. Eles saiu todo mundo. E aí houve uma negociação, eles voltaram, a negociação não aconteceu, eles saíram de novo, e aí houve uma outra negociação, eles voltaram, e essa nova negociação, inclusive, estava aí, dentro das mudanças que haveriam, a eclésia, né? Essa reunião de pessoas que vão falar assim, o que está faltando para a gente? Olha, a gente precisa de água limpa, a gente precisa organizar o trabalho assim, olha, a gente precisa de mais segurança, olha, a gente precisa tal coisa. Olha, a gente está se organizando como uma comunidade mesmo. Sim. Aqui, né? Que acontecia em paralelo à nobreza romana. Sim. E da onde vem, para nós, a Assembleia Legislativa, Sim. Ou em outros países, a Assembleia dos Comuns, a Assembleia dos Representantes, por aí vai. Sim, aí Paulo fala assim, olha, vocês aí que são cristãos, que estão juntos, vocês são eclésia também. Vocês são esse povo separado para resolver os problemas da comunidade. Vocês são isso aí. Quando Cristo fala assim, vós sois o sal da terra e luz do mundo, Paulo leva isso em consideração, né? Assim, claro. Olha, você precisa resolver o problema que está na sua volta, né? Assim, eu acho interessante porque, como eu citei antes, os judeus que tinham o mínimo conhecimento da Septuaginta sabiam que para eles significava o eclésia, a ideia do Paulo, a Assembleia dos Judeus, tal, que agora já é uma questão religiosa. E no mundo gentil, para Paulo, também muito facilmente, porque eles tinham essa ideia. Sim. Então, tanto para judeu quanto para gentil, a ideia de eclésia é muito fácil. E isso é muito clara, muito fácil de identificar. Sim. É esse grupo aqui. E esse grupo tem essa autonomia para resolver todos esses problemas. Agora, claro, aí entra a questão espiritual da coisa, que envolve outros elementos, não é só o de resolver problema. Que é interessante, tá? Só aproveitando um gancho aqui, quando nós falamos de resolver problema, tem pessoas que tiram do contexto aquele negócio lá de não julgue para não ser julgado, tá? Dentro dessa comunidade eclésia, os apóstolos nos ensinam, e o próprio Senhor Jesus, em Mateus 18, ele diz assim, vocês devem julgar as pessoas de dentro. Julguei segundo a reta justiça. Por reta justiça. Quem faz parte da eclésia tem que passar pela reta justiça. Então ele tem que... Abrindo os parênteses que você abriu aí, o não julgueis para não ser julgados, vamos abrir parênteses. Não é para você não julgar o seu irmão, é para você não condenar nele aquilo que você faz. Sim. O texto fala sobre isso. Jesus vai falar... É que nem eu chegar de bermuda e chinelo na igreja e reclamar que o irmão chegou de bermuda e chinelo na igreja. Sim. Falar, irmão, você não pode vir de bermuda e chinelo para a igreja. Pô. Tá, você tem uma trave no seu olho e tá incomodado com o cisco do irmão. Então, é nesse sentido aí. Sim. Não tem nada a ver com a questão que o pessoal fala, não pode. Pode sim. E é o lugar para acontecer isso. Sim. É o lugar que deve. Porque você falou de comunidade, aquela coisa toda, aí eu lembrei dos Coríntios, né? Todo o problema que a igreja dos Coríntios passou, questão de bebedeira, o uso indevido dos dons espirituais, mas principalmente essa questão do separar o pobre do rico, já que tinha muita gente rica na igreja de Corinto,
E alguns que ficavam embriagados na celebração da ceia do Senhor. Sim, comiam demais e outros ficavam sem comer nada. Bebiam demais e outros não tinham acesso ao vinho, né, para celebrar a ceia. E Paulo censura eles porque isso é para ser julgado dentro da comunidade. Ela tem autonomia. Ela não precisa de um pastor presidente, ela não precisa de uma autoridade eclesiástica que seja supra-sumo acima dela para resolver esse problema. Porque a Bíblia já faz esse papel. Já faz. É a Bíblia, ponto. Até porque a função do pastor é essa. Mas daí a gente vai falar disso em ministérios. Isso aí é um outro podcast. É um outro podcast. A gente está tratando de igreja, o que é a igreja. Então, tem essa questão da comunidade que é muito forte. Sim. E aí você falou algo que é pertinente, eu acho que a gente podia explorar um pouco mais. A ideia do contexto. O que eram as igrejas locais da época do Novo Testamento, para a diferença de hoje, uma questão histórica e cultural que passou até chegar no formato como nós somos hoje. Mas, para dar uma ideia para o pessoal que está nos assistindo, a questão das igrejas como comunidades locais que se reuniam em casas. Em casas, cara. Então, dificilmente havia uma igreja com 100, 200, 500, 5 mil pessoas. É muito legal, inclusive, quando fala assim, Paulo comenta, a igreja que se reúne na casa de não sei quem. É um grupinho de pessoas ali, né? Um grupinho de pessoas. Porque, na real, assim, vamos ser bem sinceros, não tem como você ter comunhão com 100 pessoas de uma vez só. Não. Eu não tenho tempo hábil para isso. Não tenho tempo para conhecer, para ouvir, para frequentar a casa. Não dá. Não consigo. É por isso que muitas igrejas, se não a maioria, é dividida em departamentos ou ministério. Para tentar alcançar todo mundo. Um pouquinho melhor, sim. Se todo mundo não está em comunhão com todos, mas pelo menos uma parte está em comunhão com outra parte. Então tem isso. Então a gente acaba... Só um segundo. A voz da consciência. Você pega a minha água que eu falei que não ia querer? Muito obrigado. Então, era mais fácil, digamos assim, essa ideia de comunidade, ou a gente perdeu mesmo porque entendemos errado em algum momento? Que perguntinha capciosa agora. Estamos aqui para isso. Explicar 2 minutos de história da igreja para poder responder isso daí. Não era mais fácil. Não era. Lembrando que houve perseguição por 300 anos depois de Cristo contra esse povo, né? O sofrimento em conjunto gera união. Obrigado, Deus abençoe, viu? Sim. O sofrimento em conjunto gera união. Então, a união que eles tinham, a gente não vai ter num ambiente que não existe perseguição. Assim como a fé que eles tinham, a gente não vai ter num ambiente que a nossa vida não está em risco, né? E isso não tem nada a ver por estar mais perto de Jesus, não, por ter tido contato com os apóstolos. É a questão mesmo de formação. Sim. Hoje, depois que a gente organizou, depois que foi aceito, que o governo começou a se envolver com a igreja, lá o governo romano na época ainda, as coisas ficaram um pouco diferentes. Não só a perseguição aberta se foi, mas o jeito de se reunir mudou. O fato é que hoje a nossa igreja a igreja mais parece com um clube do que com uma comunidade como era a igreja primitiva. E eu não estou falando isso no sentido pejorativo, de é ruim, não. Estou dizendo que a gente se reúne certos dias, segue certos ritos, né? Uma coisa muito próxima da igreja hoje seria os Amish. Aquele grupo que... Uma comunidade completamente afastada. Não por ser afastada, mas que eles compram um terrenão, um sítio, eles se vivem lá e tudo mais. É ruim por estar afastado, né? Mas fazem tudo em comum. Tudo neles é comum. A ideia do comum, que é bacana. O ideal seria assim, a gente virar um Amish no meio de São Paulo, sabe? Sem estar afastado, sem ter tudo em comum. Só que daí complica, porque, peraí, eu quero fazer uma faculdade de administração. Custa R$300 na Anhanguera. Só que eu quero fazer medicina. Custa 3 mil, pô. É justo pagar o 3 mil e pagar 300 mil? Na igreja primitiva ele fala assim, sim, porque, olha, o que você quer é X, o caminho dele é outro e tudo mais.
Mas a gente não deixa isso acontecer hoje, não. Então eu quero fazer 10 faculdades de administração. Então vai custar 3 mil também, igual dele. Eu acho que a questão dessa igreja que se tornou institucionalizada e mais litúrgica, com certas regras. Litúrgica eu falo assim no sentido de... Não é questão de a gente ter que ser espontâneo. Porque agora a gente está vendo uma galera aí que, não, rolou na igreja, no culto, uma adoração espontânea, quero fazer carinha na barbinha do papai, essa loucura toda, essa parada aí, não é disso que a gente está falando. Eu estou falando a gente está engessado em certos aspectos de denominacional. Então, para identificar o que é um cristão batista, é assim, um cristão presbiteriano, ele é para ser identificado assim. Isso aconteceu bem depois do governo se envolver com a igreja. Depois de Constantino falar assim, você não pode vencer, junte-se a eles, vamos organizar aqui, aí nasce a Igreja Católica, né? 350 depois de Cristo. Aí ele muda a retórica de algumas coisas, não sei o que e tal, vamos organizar aqui. Só que, a religião, por povo, era litúrgica. O cristianismo que não era. Quais os ritos da igreja primitiva? Batismo, ceia, louvor. Batismo, ceia, e o culto tinha que ter algumas coisas para ser culto. Sim, o que a gente chama de elemento de culto. Sim. Mas, cara, é muito mais simples. Sim. Não tem templo, não tem oferta, não tem... Cara, em um ambiente onde as sacerdotisas de Afrodite faziam oferendas sexuais para Deus, em outros ofereciam animais. Magia negra. É uma coisa terrível. Aí agora o governo vai fazer, não, para tudo isso daí, gente, agora é tudo cristão. Só que, falando de um movimento político, você precisa manter o povo em certa ordem, né? E era muito mais fácil você só falar, agora em vez de a gente fazer o festival da fertilidade, agora vai ser a Páscoa, chama de Páscoa como se fosse judeus e fala que é de Cristo. Ao invés de a gente fazer o solstício de inverno, chama de Natal. Não sei o quê, né? Então houve a religião travestida de outra coisa, né? Sim. Então, historicamente, a gente começa a marcar esse ponto de virada a partir desse momento. Onde a igreja... depois de Cristo, quando a igreja foi institucionalizada. Oficialmente, ela passa a ser estabelecida pelo Império. Sim. O próprio imperador... E foi só ladeira abaixo a partir daí. Em 1080, se não me engano, houve o primeiro cisma, que nasce a igreja ortodoxa a grega, ou... A separação, né? Que uma exclui a outra. 1054, se não estiver enganado, alguma coisa assim. Uma coisa assim. Aí depois vai ter 1500, a reforma, e aí foi abrindo o leque, né? Mas mesmo com essa abertura de leque, eu não acredito que nem no período da reforma a gente tenha se aproximado do que era a Igreja do Novo Testamento. Se a gente pode discutir, isso aí leva muito tempo, vai muito assunto para a gente poder resgatar tudo isso. Sim. A gente comprimiu 1500 anos em 10 minutos. Fala, né? Só para dar a dimensão de que a igreja começou se reunindo na casa das pessoas, de uma forma simples, né? De uma forma bem familiar, igrejas familiares, né? Que é aquele grupo reduzido. Por isso que há estudiosos que diz que quando Paulo, por exemplo, se refere aos romanos, Paulo está se referindo a um grupo de igrejas espalhadas em vários lugares. Espalhado em Roma. Né? Uma cidade tão grande, provavelmente tinha mais do que uma. Não era uma igreja, era várias igrejas. E depois a gente começa... E por onde acontecia de alguns não conhecerem os outros, porque existiam marcas em Roma para identificar pontos onde os cristãos se encontravam, para se conhecer, conversar, até porque eles eram perseguidos, pô. Eu acho que é um ponto interessante que você falou, porque assim, hoje a gente tem o Novo Testamento tudo reunido num lugar só. A gente está lá, tem uns 27 livros. Só que a chance de algum cristão dessa primeira geração ter tido acesso a uma quantidade de livros, plural eu vou falar, é muito pequena. Talvez João... que considera o último apóstolo a morrer, tenha... É isso que eu ia falar. Talvez a igreja de Antioquia
tenha recebido várias cartas diferentes e aí Isso, porque elas, no finalzinho delas. Elas eram circulares, então a gente sabia que eles iam passar, uma hora ou outra chegava ali. Sim. Só que a distância de quando começa esse movimento de Jesus, né, a igreja, essas comunidades, até ser escrito alguma coisa, ter em mãos aquele material, levou algumas décadas. Sim. Então, possivelmente, a primeira geração, ou alguns da segunda geração de crentes já tenham até falecido. Então, eu acho isso maravilhoso, porque eles não se conheciam, alguns autores se conheceram, se a gente estiver correto na história, só que a vivência de igreja, que era separado, era longe, não era fácil para um cidadão, a igreja majoritariamente de pobres, pessoas financeiramente com dificuldades, não vai viajar, eu tô aqui, sei lá, eu tô aqui em Jerusalém, vou dar um pulo ali em Corinto para visitar os meus irmãos lá. E mesmo se tiver dinheiro, não é assim que funciona. Não tem era. Expresso Não. Roma. Antigamente... Você pega um camelo aqui, ele vai te saltar no ponto lá, e você pega um tapete voador ali e para não sei aonde. Não. Navio é caro, meu irmão. Sim. Tudo isso que a gente tá falando, para quem tá nos ouvindo, ter uma ideia de que é o seguinte, apesar de toda essa distância dessas igrejas, essa diversidade cultural que existia no Novo Testamento, essa pluralidade de culturas, a gente vê como que a igreja, ela é sempre uma igreja. Ela tá em Corinto, mas a gente vai ver coisas de Corinto que Paulo fala aos Efésios. Por isso que circulavam as coisas, por isso que circulavam essas cartas. Né? E inclusive tem a carta de Paulo lá que se perdeu, né? Aos Coríntios. A terceira carta de Paulo aos Coríntios. Era para ter mais uma, ou mais duas, como alguns dizem, né? Alguns dizem mais duas, A carta pesada de Paulo lá, né? Porque Paulo comenta, mas cadê ela, né? Não tem, a carta que não tem, a gente não tem. Então, possivelmente, teria pelo menos mais uma aos Coríntios que a gente não tem. E não tem nada a ver de Clemente, tá? Para quem gosta da patrística, Clemente escreveu carta, mas é tipo uma cópia aos Coríntios. Não é essas coisas, não é inspirada. Mas assim, então, veja, claro, é a palavra de Deus, obviamente, mas a separação que existia geograficamente, historicamente, politicamente de uma para outra, é a mesma igreja. O que começa em Atos, a gente vai ver a aplicação disso em Corinto. Sim. Então, o que começou aqui, ele vai refletir lá na frente. 30 anos depois, 40 anos depois, a gente vai ver a mesma igreja fazendo as mesmas coisas. Para concluir que depois de todo esse movimento que você falou, a gente chega hoje e a gente não tem mais aquela ideia de igreja como ela era, comunidade. Eu acho que não, mas a gente pratica isso sem querer. Sim, inclusive eu acho que tem alguns até conscientemente que se esforça para tentar viver isso. Mas com certeza, eu sou um desse, eu não gosto de gente. Não gosta? Não. Então é o lugar certo. Pô. Igreja é exatamente a comunidade de fé. Eu acho que é isso. Eu falei que a cereja do bolo era a ideia de comunidade, né? E de fato. Comunidade, a gente esqueceu, em vez de fazer o bolo, que a gente começou colocando a cereja. Eu sou desse. Primeiro eu vou na cereja, depois eu vou no bolo. Primeiro a sobremesa, né? Como diz, primeiro a sobremesa, depois a refeição. Porque a ideia de comunidade é muito forte. Então a ideia de comunidade é isso. Eu não gosto de pessoas. Beleza, então aqui é o seu lugar. Porque aqui é o lugar de gente. Igreja é um lugar de gente. E não é lugar de gente perfeita. Não é lugar de gente Porque se for, boa. Não vai ter ninguém também. Não vai, entendeu? Então, aí começa a ter outros desdobramentos isso. Porque eu acho que a pessoa começa a imaginar a igreja de uma forma onde ela projeta a comunidade, ou a ideia mesmo de igreja, vou nem falar comunidade, e ela quer que seja daquele tipo. Aí vem os empresários da fé e ele monta uma igreja que vai atender o gosto daquelas pessoas. Nada contra as pessoas que são ricas. Nada contra. Não. Deus te abençoe, que você prospere e tenha muito mais dinheiro, cuide da sua família, invista em missões, seja generoso. Não sei se isso vai te pegar. Eu recebo, Senhor. Mas, amém. Pela fé. Tá profetizado. Amém. Ganhe muito dinheiro, seja rico e invista esse dinheiro também em missões. Glória a Deus. Só que assim, o porquê que a gente tem que ter igrejas padrão Alphaville para as pessoas poderem congregar lá? Com toda uma estrutura mais estilizada,
essa cultura de shopping center, né? Porque é mais atrativo. Porque ele não vai vir num bairro. O rico não vai vir num bairro. Ele não quer cultuar com outras pessoas mais simples. E o oposto é verdadeiro, tem a síndrome do vira-lata. Fato. Ele quer ir pra uma igreja rica. Ele é pobre, ele quer ir pra uma igreja rica. Normal. Ele não é ruim, uma pessoa ruim por conta disso. Eu mesmo sofro disso, só que ao contrário, né? Eu vou pra família e eu fico deslocado. Eu não gosto. Sim. Aí eu vou pra grande periferia, o cara fala, mano, nossa, eu tô em casa. Você achou? Nossa, cumprimento, dá até um abraço. Essa é minha comunidade mesmo. Esse é meu lugar. Esse povo é meu povo, sabe? É assim que funciona. Agora, assim, o problema que tem em Alphaville, mas também tem na periferia, mas também tem no centro, tem em qualquer igreja, é quando a pessoa vai à igreja, templo, quando ela faz parte da organização, da igreja, organização, mas ela não é igreja. Ela não é igreja, ela não tem uma comunidade assim, cristã. Ela faz parte, ela vai no templo e faz parte da organização da placa, mas ela não é igreja real, bíblica, sabe? Ela não entendeu. Não entendeu, por exemplo, vamos pegar eu que não gosto de gente, né? Porque a gente fala dos nossos pecados e a gente fala dos nossos pecados e das virtudes do outro, né? Aprendi com o estoico, você se liga, muito bem. preciso na veia. Você é estoico. Eu tenho... eu não sei porque eu não estou te falando assim, absoluto cinema agora. Não é? Eu tenho aí 4, 5 famílias que andam de perto com a minha família. Que vai na minha casa, que eu vou na casa da pessoa, que sabe os meus problemas, que ora junto comigo. Isso é igreja. Sim. Isso é igreja. Só que na nossa igreja, debaixo do nosso prédio, tem quantas famílias? 50? 70? Não sei. É um número assim. Eu não consigo ser igreja de todo mundo, cara. Mas com essas 4, 5, consigo. Né? Então existe essa igreja. O que eu acho que é o natural de qualquer lugar. Só que isso permite com que pessoas frequentem o nosso lugar de culto não façam parte no templo. E assim, ela não sabe nada de ninguém, no sentido não de fofoca. De estar junto mesmo, né? De se ligar com a pessoa. Cara, Porque caminhar junto, de ser de ser comunhão. A comunhão é isso, a koinonia é isso. Sim. É participar da vida do outro e deixar que o outro participe. E não tô falando também de fazer churrasco, chamar os outros não, tá? Inclusive, as famílias que eu participo, você é um deles, me chama pro churrasco, pô. Porque também é bom. A gente só se reúne pra chorar as pitangas. Só. No pão com mortadela e olhe lá. Só. E é isso que é importante, né? Pelo menos um versículo a gente tá cumprindo, chorar com os que choram. Mas eu tenho que ver quem tá se alegrando aí. Eu vou trocar uma galera, pô. Vou trocar de amigo. Eu quero rir quem tá rindo também. Mas perfeito. Eu não acho um problema. O problema que eu vejo é quando esses empresários... Eu aprendi esses dias que eles não são falsos mestres, eles são empresários da fé. Aí alguém falou assim, falso mestre é o Bultmann, porque pegou a Bíblia e se empenhou em querer falar alguma coisa da Bíblia. E falou errado. Então esse é um falso mestre. Tá. Quem quer levar vantagem e ganhar dinheiro em cima da fé dos outros... É endemoniado. Um endemoniado. É endemoniado. É um endemoniado. Eu ia falar isso. Judas, o diabo entrou nele e ele foi vender Jesus por 30 anos. Sim. É isso. Né? É coisa que o diabo faz. Quando esses endemoniados resolvem fazer uma igreja deles, o que acontece? Inclusive, tá? Desculpa. Inclusive, eu olhei pra lá, é pra cá. Eu olhei... Cara, onde você tá olhando? É pra cá. Inclusive, é que eu queria fazer igual o Marco Feliciano no vídeo dele aí. Qual é a câmera que vai me colocar no telão? Essa aqui? Eu pensei que era aquela, mas essa aqui. Inclusive, já até esqueci o que eu ia falar. Inclusive, a culpa não é minha se você olha pro nada. Eu tô quieto. Segue, quando eu lembrar eu falo. Esses endemoniados montam igreja. Que não é a igreja de Cristo. Inclusive, agora para a câmera certa, se você estiver em um lugar onde um pastor, um pregador, um profeta oferecer a você bens materiais, tenha certeza que ele é o diabo, porque foi o diabo que ofereceu isso para Jesus. É verdade. Eita. Eu chamei de endemoniado, você já promoveu o cara, mano.
É que eu acho que deve ter os dois, né? Tem os endemoniados e tem os que endemoniam os outros. Então tem esses daí. É muito fácil a gente estar numa igreja no sentido de... ouve aí e descobre que sentido que é. Tá numa igreja sem ser igreja. Você entra e sai, não fala com ninguém. Ninguém sabe da sua vida, você não sabe da vida de ninguém. Ninguém sabe das suas dores, você não sabe da dor de ninguém. Você não é bênção na vida de ninguém, você não é vida na vida de ninguém, você não é luz na vida de ninguém, você não é apoio, você não é suporte, você não é nada. Por isso que algumas pessoas... E ninguém é na sua vida também. Também. Por isso que algumas pessoas, por causa disso, elas optam por igrejas muito grandes, onde ela entra e sai. Esconder. Isso. Não tem nada contra igreja grande, tá? O problema aqui não é o tamanho da igreja. Tem como fazer essa igreja pequena também. Sim, tem pessoas que fazem isso mesmo. Cara, dá mais na cara. Você vai ficar meio visto assim como mal educado. A igreja grande não tem esse problema. Você entra e sai e tá tudo tranquilo. Tá perfeito, tudo certo. Eu acho que isso não é o ser igreja. Não é o sentido que Paulo fala. Porque ele é tão claro, principalmente Paulo, né, que é o que mais usa essa palavra. Ela aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. Quando ele fala assim, igreja... A vocês, igreja, a igreja que se reúne e tal. É tão forte esse senso de pertencer a uma comunidade. Sim, de estar ali. Até nos erros. Até, a gente citou Corinto, né? Até nos erros. O cara chegar em você e falar, mano, você está sendo burro, você está sendo errado. Sim. Você está agindo assim, não é assim que age. Nossa, a Bíblia chega a subir, chega a amargar a boca. Aí você engole e fala, onde é que esse cara tá falando aí? Aí você ouve e fala, rapaz, tô errado mesmo. Aí você fala, obrigado por ter me avisado. E muda a sua vida. E outra, eu não vou dizer que é pecado, mas é no mínimo negligência. E negligência, se você considerar o extremo pecado, então acaba sendo um pecado, né? Você tem dons. E você precisa compartilhar esses dons. É pecado. Você tem, não usa, é pecado. Então é pecado. Se você não está usando, ou usando mal, isso é pecado. Então vamos lá. Douglas falou. Então, assim, você tem dons que precisa edificar a vida das pessoas. Não. Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Comete pecado, é bíblico. Ponto. Então, assim, Deus te concedeu algo para que você possa usá-la na igreja. Né? Mas eu não posso usar fora dessa comunidade? Não, você não pode. Você tem que usar ela aqui. Eventualmente, Deus que é soberano, ele pode usar essas capacidades que é dado pelo Espírito Santo para um propósito extraordinário, fora, talvez na sua família, com seus amigos, ok. Mas o lugar para ser exercido os seus dons e seu ministério, porque você não é pastor onde você trabalha. Você não é pastor lá fazendo pão. Você é padeiro. Nossa. Você não é pastor enquanto você está construindo ponte. Você é o engenheiro que projetou, você é o mestre de obra que está executando. E assim serve para tudo. O pastor é médico. Meu querido, se você está com bisturi lá na mão, você precisa fazer um procedimento, você tem que fazer o que você precisa ser feito. Se você orar, Deus pode curar instantaneamente de forma maravilhosa. Mas provavelmente ele vai usar a sua capacidade intelectual para que você use aquilo dali para salvar a vida de um paciente, curar a doença dela e tal. Então o seu ministério é exercido aqui, nessa comunidade. Sim. E eu tava olhando de novo ali pensando que tem uma câmera. Eu tava olhando ali pensando que tem câmera. Os seus dons você precisa usar daqui. No meio desse povo. Esse povo precisa. E eu defendo a ideia de que na igreja, na comunidade que nós estamos, não falta nenhum dom. Não. Se precisar, Deus dá. Sim. Porque quem está aqui precisa ser edificado pelos que estão aqui. Sim. Então, terceirizar, né, salve os nossos irmãos neopentecostais. Isso é muito interessante, né, cara? Muito engraçado até, assim, a maneira como a comunidade é exercida, né? Uma época eu estava... Quando eu cheguei na igreja, né, a depressão comendo solta, e veio uma irmã falar comigo. A gente mal conversava. E ela já tinha passado por isso, eu acho. Ela ou a filha dela passou por isso. Aí ela falou, você tá bem, filho? Eu falei, não tô não. Tá difícil de sair de casa, tá difícil até de levantar da cama, né? E ela abre uma janela. Aí, oi? Só abre a janela só, não precisa levantar da cama pra sair. Só abre uma janela só. Você abre uma janela, vai entrar luz, vai entrar um vento. A hora que você vê, você tá conseguindo fazer as coisas. Eu não botei fé não, né? Mas... segui o que a irmã falou. Então, estava criando coragem para levantar,
3 dias já deitado, meu Deus do céu, fedendo mendigo, sem tomar banho, depressão lascada. Aí eu falei, pô, não vou conseguir levantar, cara. Aí eu vou abrir a janela. Aí eu fui abrir a janela. Aí abri a janela, já entrou um vento gelado, já entrou luz. Já não aguentei ficar no quarto, já levantei, já fui tomar um banho, já arrumei as coisas. Como que eu abri a janela, funcionou. O que isso tem a ver com comunidade? Primeiro que ela é da igreja, da minha igreja, né? Estamos né? E é uma daquelas pessoas que partilhava comigo da minha dor. Você vê que eu tinha um problema e ela veio ajudar. Falou, é assim que faz tal coisa. Aí cabe a mim seguir ou não, né? Que, diga-se de passagem, na igreja é o lugar onde você provavelmente vai encontrar uma pessoa que esteja passando ou passou alguma coisa muito parecida com a sua. Uma só? Ah, do tempo quantas pessoas tiver. Se você pegar a Bíblia e tacar, você vai umas 4. Qualquer coisa. Vai acontecer. É muito provável. Depressão, ansiedade, luto por um filho que você perdeu, luto por um marido, por uma esposa. Problemas financeiros, problemas na família. Cara, toda questões de identidade, tá meio perdido na vida. O lugar é aqui. O lugar é aqui. O lugar é aqui. Eu acho que é isso que é importante. A gente entender que a igreja é esse lugar de pertencer a essa comunidade. Eu tenho que compreender isso. Preciso entender isso. Que aqui é onde eu tô junto com os meus. É onde eu tô. Aqui não tem máscara, aqui não tem nada escondido. Aqui precisa ser assim. Sim. Eu acho maravilhoso os 2 relatos lá em Atos 2 e Atos 4, que fala que ninguém tinha preocupação não de chegar pro outro e falar, eu não tenho comida. Eu não tenho comida em casa. Entendeu? E eles decidiram, ninguém vai ficar sem comer. Vai todo mundo comer. Ponto. Pegaram uns doidos lá e falaram assim, é o seguinte, então vamos vender aqui, eu tenho um negócio, eu não estou usando, então dá para me vender, e a gente vai lá e distribui o dinheiro igual para todo mundo, porque todo mundo aqui tem que ter alguma coisa para sobreviver. Sim. As necessidades são supridas. Eu acho isso extraordinário. Esse senso que ela tinha. E, mas é a igreja primitiva, estava vivendo aquele primeiro amor. Primeiro amor não tem nada a ver de início, né? Mas tudo bem. Aí a gente vai para Corinto, de novo Corinto, né? Os irmãos lá. Paulo vai lá e fala para eles, olha, não, vamos juntar o dinheiro que vocês têm aí e eu vou levar de oferta para os irmãos que estão necessitados. E levou. Os filipenses, né? Também Paulo precisando, os filipenses foram lá e deram. Né? Ele fala dos Gálatas, né? Se eu não estiver enganado, vocês dariam os próprios olhos a mim. Então a gente vê que a comunidade de Jerusalém agia daquela forma, mas as igrejas presididas por Paulo ou pastoreadas por Paulo agiam também da mesma maneira, porque essa linha vem vindo. E que prazer que é, né? É prazeroso você ser cuidado. E é prazeroso cuidar de outro. Cuidar. Prazeroso, não motivo de orgulho. Não, prazeroso. Prazeroso. É uma bênção isso. Eu já passei pelos dois e eu vou continuar passando pelos dois o tempo todo, né? A vida é assim, é cíclica, né? Sim. Já precisei e que alegria. Nascimento do meu filho, sem dinheiro. Nossa, para comprar fralda, e agora? A galera juntou aí, encheu de fralda que literalmente chegou no teto do quarto. Chegou no teto. Eu fico olhando, meu Deus, como pode um negócio desse? A gente foi comprar fralda já pro Otto, quando eu já era grande já, cara. Já as fraldas G, extra G, um negócio assim. Foi muita fralda. Já aconteceu também de vacas gordas, eu poder matar a vaca e, tá precisando? Tá aqui, ó. É isso. Para quem pode dizer assim, mas ser igreja só tem a ver com essas questões de suprir necessidade, embora a gente tenha falado sobre a questão dos dons, né? De servir uns aos outros com os dons, com o ministério para edificar, é porque a gente está partindo da premissa de que nós pregamos a Bíblia, nós cantamos a Bíblia e nós oramos a Bíblia. Nós não estamos tratando de elemento de culto, que é fundamental para conhecer uma verdadeira igreja. A gente podia ter um podcast para falar sobre isso, né? O que é culto, né? Os elementos de culto. Nossa. Que aquilo é completamente... Vai gastar 2 horas para falar o que não é culto. O que não é. Primeiro tem que ser isso, né? Ele dá uma limpada ali no... A podada bem boa. Eu ia usar a fala dos profetas do Antigo Testamento. Tirar a cinza do altar. Tira a cinza do altar. Vamos reconstruir ele, depois a gente vem e coloca o sacrifício em cima da forma que tem que ser. Então o que não é culto primeiro. Mas aí fica para um outro episódio nosso. Te interrompendo, você falou assim, mas a igreja é só isso, necessidade, e eu acho que de certa maneira sim. Necessidades não só materiais.
as necessidades psicológicas, emocionais, sobre relacionamento. É sobre essa troca. Então, sabe? É sobre essa troca. É um outro ponto que eu acho que foi perdido na igreja. A igreja, ela não vou dizer igreja brasileira, por exemplo, porque a gente tem 1 milhão de denominações. Então, é impossível falar igreja brasileira, sendo que o irmãozinho abriu na rua da casa dele uma igreja que se reúne com 10, 15 pessoas, que não tem nada a ver com ser assembleia, batista, presbiteriano. Então, não dá para ter essa definição. Mas eu digo no modo geral da cristandade, vou pegar essa palavra emprestada, né? Da cristandade no Brasil. É relacional, cara. Não é mercantilista igual tornaram. É relacional. A nossa vida com Deus é relacional. Sim. Então isso vem para a igreja. E eu acho que João fala um pouco sobre isso, né? Na primeira carta dele, quando ele fala assim, vocês dizem que ama a Deus, que não vê, e o irmão que passa necessidade e você não ajuda, e você tá vendo e diz que ama o irmão, como assim? Tiago, né? Tiago também fala sobre isso, né? Exatamente isso, das cara. Necessidades, né? Então, assim, se você vê que o irmão tem necessidade, você vai orar por ele? Não, você não vai orar catar, por ele. Cara, vai te catar, não. Não existe vai orar. Ah, como assim? Não, a gente age. Isso é ser igreja. A gente age. E enquanto agimos, oramos, perdão. Não é só material. Cara, quantas pessoas precisam de um abraço, de ser ouvido. Pessoas precisam ser ouvidas. Como é que você tá? E deixar a pessoa falar, e ela saber que ela vai ser ouvida sem julgamento, sabe? Sem falar, você é terrível. Você é terrível, mas não por causa disso. Por outras coisas. Você nasceu em pecado. Bora. Eu também sou, né? Isso é bom entender. Então, não é nem só o falar e o se deixar ouvir. Às vezes é tá ali, cara. Às vezes é tá ali. Eu digo pelo meu exemplo, de estar com pessoas que perdeu alguém. Ah, o meu amigo perdeu a esposa dele. Eu não tenho nada para falar para ele. Eu não tinha nada para falar para ele. É real isso. Eu não tinha nada para falar. A única coisa que eu tinha para falar é falar, cara, eu tô aqui. Sei, eu tô aqui. Enquanto eu tô aqui com você andando, eu tô orando a Deus. Dentro de mim eu tô orando para Deus te consolar. Deus segura na mão dele. Não deixa ele fazer uma besteira. Mas a gente tá ali. Tá ali, entendeu? Tá ali. É isso. É isso. Agora, tá, você falou quantidade de famílias, quantidade de pessoas, não dá para ter com todo mundo. Mas você precisa ter com algumas pessoas. Sim. E quanto mais pessoas, melhor você isso. conseguir, melhor isso. Melhor isso. Melhor. Só que isso é tão doido. Eu tive que aprender isso na marra, Benigna, porque eu não cresci numa igreja que fazia isso. Tem muita igreja por aí que é fofoca, é picuinha, é intriga, é um querendo ser melhor que o outro. Não é igreja. Mas aí existem várias instituições que são assim. Eu acho que muitos crentes... Quando eu estava nessa, eu falava que se eu saísse, eu ia pro inferno. Você já era condenado, né? Eu falei, agora lascou. Ali é o lugar certo. Então se eu sair daqui, eu tô condenado. Daquele jeito eles consideravam o lugar certo. Sim. Imagina se não fosse. Aí vai lavar. Foi anos estudando, aprendendo, pra você descobrir, pra tirar de... Mesmo sabendo intelectualmente, dentro ainda ficava. Sim. Aí até que limpou. Cristo me libertou, graças a Deus. Agora sim, algumas coisas importantes. Primeiro, eu acho que tem que ter um esforço da nossa parte. A partir do momento que você entendeu que igreja é relacionamento, é comunidade, comunhão, estar junto, estar presente, você tem que se forçar a isso. Eu não gosto, eu fico meio assim, não importa. Você tem. Como a gente disse há uns minutos atrás. Você tem dons, cara, que é seu, que Deus te deu, que outro não vai fazer o seu trabalho. Sim. Né? Então você precisa fazer. Há um lugar, eu tive um pastor que ele falava, né? Se é para trabalhar, ainda há lugar. E há mesmo, que é o lugar que precisa. Aí tem outra questão também. Você não pode, quem está nos ouvindo, quem vai ouvir, você também não pode estar numa comunidade onde eles não ofereçam isso e você acha que está tudo bem. Você seja passivo. Eu não vou falar passivo, acho que é fraca a palavra. Você seja condescendente. Ah, não, tá tranquilo. Eu não quero me dar o... Cara, o que rola é uma síndrome de Estocolmo, sabe? Você é vítima e você tá achando bom ainda. Isso. Precisa... Olha, não é pecado sair de igreja nenhuma. Não. Absolutamente nenhuma. Claro que eu não sou favorável a esse negócio de ficar trocando de igreja. Não, mas enquanto uma igreja é próxima da sua Bíblia. Exato. Sabe? Enquanto uma igreja de verdade. E você não precisa, assim...
se acabou de sair, já vai para outra, já se amarra na outra. Calma. Se você percebeu que a sua igreja não é igreja, que no púlpito da sua igreja não tem palavra, que ali não é um lugar cristão, cara, pega a sua Bíblia, busca a sua Bíblia, ora ao teu Deus e vai buscar uma igreja. Visita uma, fica um tempo, dá uma olhada. Não é assim, visitei, gostei, vou ficar aqui. Aqui, tô bem. Não, calma, não. Visita outra, até você achar. Sim, é igual namorar, você não pode assim, olhei, gostei da menina, vamos casar agora. Vamos casar, bora. Calma, conhece a menina primeiro, o que tá acontecendo lá? Pergunta pro pai, pra mãe, como é que ela, ou ele, né, como é que ele trata a mãe. E vê se ele... Ver se ele respeita se ele não o pai. Bate a mãe, ver se a menina não mente pro pai. Exatamente. Isso aí tudo. Pra igreja a mesma coisa. Agora, assim, eu falo porque eu já tive experiência traumática, questão de igreja. Entendo que tudo isso ajudou a construir uma certa personalidade cristã pra mim, no sentido de entendimento. Foi com muita dificuldade, foi com muita dores mesmo até, de sentir na pele essas questões que envolvem concorrência, quem produz mais, né? Se você não falta a escola dominical, não falta os cultos da igreja, participa de todas as atividades, que você dá dinheiro para a igreja, então você está habilitado. E quando você não faz, você volta... Você falhou em dar o dízimo um mês, você volta para o final da fila. Você até podia fazer alguma coisa, mas você não deu o dízimo tal mês. Ele tem um relatório lá. E olha lá e fala, não, peraí, não serve. Isso não é igreja de jeito nenhum. Não, então, entendeu? Então, já passei por essas experiências. E se você vive numa comunidade nessa circunstância, ela não está vivendo como igreja. Ela não está. Se é que um dia foi... igreja, nesse sentido de comunidade, ela deixou de ser, em algum momento, por esses fatores. Então, por mais que eu tenha dito, esse negócio de ficar trocando de igreja, mas faz isso que o Douglas falou. Ore, vê se é assim, se o que é pregado é bíblico, se o que é cantado é bíblico. Veja... Essa parte eu não falei não, é para você, por sua conta. Eu tô acrescentando. Se for essa parte aí, rapaz... Veja se... aí vai ter muitas que vai ser bem difícil, né? Vai afunilando e... Mas veja como que é a comunidade. Veja como a comunidade trata as crianças. Sim. Se ela se preocupa. Veja como a comunidade... Veja como trata quem não tem nada a oferecer. Exato! É assim que você vê. Principalmente se você chegar numa comunidade quebrado, a terra arrasada, como que eles vão te receber? Como? Porque eu cansei de ver pastor entrevistando um novo membro e o pastor perguntando com que trabalha, não é? Se financeiramente, se está tudo bem, com a pessoa no sentido de quanto será que ganha. E essas pessoas têm um caminho muito mais fácil dentro da comunidade. Já vi isso acontecer também, viu? Então isso é terrível. Isso não é igreja, porque... mas essa igreja que vocês falaram é uma utopia. Não é. Não é. Não é. Essa igreja do Novo Testamento, que é a igreja bíblica, ela existe. Não quer dizer que a igreja vai ser perfeita. E não é perfeita. Mas isso que a gente falou assim, Bíblia no púlpito, ponto. Bíblia no púlpito, na pregação e na canção. Irmãos que se relacionam entre si, não buscando te tirar nada de você. Pelo contrário, te apoiando. E amor entre todo mundo. Acabou. Perfeição não vai existir, porque a ideia de perfeição não é desse lado da eternidade. É do outro lado, né? Como que não? Olha, eu... Me recuso a comentar esse ponto. Se quiser, pode até editar. Voz da consciência. Mas tudo bem. Não edita. Não vamos encontrar mesmo. Mas aí que tá o legal da coisa. Porque, vamos voltar, eu pelo menos, né? Vou voltar a usar de novo o exemplo dos Coríntios. Porque se tem um cara lá nos Coríntios, na igreja, que é rico, e tem outro que é pobre, provavelmente tinha o pobre que trabalhava para o irmão que era rico. Paulo falou, vai ter que chegar no momento que vocês vão ter que convergir, porque isso aqui é a comunidade onde não há separação. Rico não é para ter privilégio, não é para o pobre ficar escanteado. Demérito. Aqui vocês são irmãos. E Tiago bate nisso, não há acepção de pessoas aqui. Sim. Em outro lugar, Paulo fala, essa divisão, ela existe em outras religiões. Existia no judaísmo, mas aqui não existe diferença entre homem, mulher, jovem, criança, judeu,
grego, gentil, não tem essa divisão. Acabou tudo isso. Então, é essa grande comunidade onde a gente vai ter um irmão empresário, financeiramente bem, que já pode aposentar e o filho dele tá tranquilo, e tem um irmãozinho lá, cara, que tá com dificuldade para pagar a conta. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E a gente, junto, a gente ajuda quem puder, tanto um quanto o outro. E aí vem os outros, e vai se ligando um no outro. Vai todo mundo se ligando. Vai colocando, vai... Evidentemente que, em vez em quando, aparece uma Ananias e Safira no meio. Que quer estragar o... Sempre tem. Nossa. Né? Não, de vez em quando... Tem. Aparece lá os super apóstolos de 2 Coríntios, né? Capítulo 11. De vez em quando aparece os falsos profetas que se infiltraram dentro de nós, que estão ali com outra mensagem. Só que estes precisam ser colocados para fora da comunidade. Sim. Eles são colocados para fora. Eles têm que se sentir que aqueles não são bem-vindos. Isso é tremendo na igreja, né? Porque essa comunidade de amor... É de amor e tudo mais, mas a hora que o bicho pega, o casco engrossa, assim. Sim. A gente já fecha a cara e vai, qual é que é essa fita aí? Eu acho muito engraçado. Isso aqui na nossa igreja, por exemplo. Eu tenho 1,81 m. E uma coisa era pequena, porque do meu lado fica você, o pastor, o Serjão, eu fico assim, ó. O Lucão, o Rafa e... Caramba, em qualquer lugar eu sou alto. Aqui eu sou pequeno. Aí teve uma vez que eu vi um bêbado aí, o esposo de uma das irmãs PRK, que você estava esse dia? Uhum. Que juntou a galera, o Kiel, em volta dele, quase se converteu. Por proteger a irmã. Sim. Proteger a irmã. Essa comunidade de amor, nossa, é só amor. Malandro. Esse amor aí leva a gente a engrossar o caldo também, pô. Em todos os aspectos, né? A questão do pacífico da igreja não é vou usar de novo a palavra, não é condescendente. Não. Vamos deixar, não confunda pacífico com pacifista. Não. Para defender os nossos irmãos, a integridade física, emocional, psicológico dos nossos irmãos, a gente tá para isso. Acho que é assim. Esse senso de proteção, de cuidado, ele envolve não só aspectos espirituais, ele envolve esses outros que a gente falou. Agora tem, claro, também a questão espiritual, né? O Lutero falou, né? A paz, se puder, mas a verdade a todo custo, né? Então, a gente não toleramos falso profeta, não toleramos divisores no nosso meio, eles não podem se criar de jeito nenhum. Por quê? Essa ideia de comunidade ela tem que permanecer. Sim. Ananias e Safira tem que morrer. Tem que morrer, não pode, porque se deixar eles viver aqui, eles contaminam outros. Contamina tudo. Então eles não podem sobreviver aqui de jeito nenhum. Eu digo o sentido de eles morrerem, o orgulho deles, essa ideia, e viverem da forma que Cristo quer que eles vivam. Sim. Porque no final essa comunidade é de Cristo, esse povo é de Cristo. E ele deu essa responsabilidade para a gente cuidar desse povo. Tá? E nós cuidamos uns dos outros, nós amamos uns aos outros, nós protegemos uns aos outros. Nós choramos com os que chora, se alegramos com os que se alegra. E quem está se alegrando, por favor, me avise aí para mim se alegrar com você. É claro, a gente ora, né? Claro, né? Claro. Aí na hora de se alegrar, tem que se alegrar também. Então a igreja é isso. E vai nesse caminho. E muito mais, é claro, né? E muito mais, né? E ponto. Eu acho que reticências. E deixa o povo estudar o resto sozinho. Tem muito. Na verdade, não só estudar. Te convido a viver a igreja. A viver a igreja na sua íntegra. Aí é um privilégio para poucos. Mas precisa, porque senão você não... É só para quem quer, só. Você não passa pela porta. Você não passa pela porta? Não passa. Não passa. Não. Aqui é o lugar onde a porta estreita tá para você passar. Se você não se integrar com esse povo, você não passa para lá. É incrível, né, cara? Incrível. Por mais difícil que seja, por todos os problemas que a gente citou aqui que a igreja tenha, por todas as coisas, a gente precisa fazer com que isso se torne mais bíblico possível, mais parecido com o que
Viver a prática mesmo, viver a prática. Eu tive que aprender a convidar os irmãos para minha casa. Acredita? Porque eu não abria casa para ninguém. Aprender a convidar os irmãos para minha casa. Às vezes eu vou ficar meio assustado, por que ele tá me chamando para casa dele, né? Do nada. Você tá aprontando alguma coisa? Aprontando alguma coisa. Mas aprender a fazer a manutenção das amizades. Eu coloco na agenda, eu tenho um dia que eu mando mensagem para todo mundo. Que, se passou muito tempo sem falar comigo, eu já, opa, como é que tá? É isso. É isso. Eu tenho que botar na agenda, porque se deixar por mim, não eu fazemos. eremita. Nossa. Fazemos. Eu vivo no meio do mato, sem internet, sem energia elétrica, tomando banho no rio, em paz. Sabe o que é em paz? Solitude. Sabe o que é solitude? O prazer de ficar sozinho. De estar sozinho. Porque o prazer da sua companhia. Solidão é a dor de estar sozinho, É. né? É solitude. Não, mas tranquilo. Já fiz 2 filhos já, então, pô, tá aí, ó. Deus, paguei aqui, multipliquei. Eu e minha esposa tá pago no mundo, agora não. Mas não é assim. Não é assim, você não me chamou pra isso, Não é pra assim. ser igreja. Né? E como eu falei, é um privilégio poder, assim, chegar pros irmãos que estão casados há 50 e poucos anos e vamos falar de casamento, vem cá, como é que é o casamento de vocês? Aí ele fala, ele conversa, aí você ouve. E eu me encanto, assim, com tanto de perrengue que já passou, o bicho pegou e aquela coisa. Isso é maravilhoso. Vai, e nossa, aprendi muita coisa com ele. É chegar pro irmão que já tá com 15 filhos e falar, rapaz, eu tenho 2, eles brigam, como é que você faz para os seus filhos não brigar? Ah, não, ó, eu faço assim, faço assado, quando conversa e tal, pá. E você fala, vou testar, você testa, dá certo. Fala, rapaz, funcionou? É isso mesmo? Nossa, Carol, chega para o empresário, como que você começou a sua empresa? Como é que foi? Aí você ouve as dicas deles, você vai assim, numa comunidade que você tem acesso a tanta gente diferente, com tantas visões diferentes, com tanto a ensinar, desde os mais simples até os mais sofisticados, mas eu tenho tanto a aprender com todo mundo, que é encantador. Isso é igreja. Isso é igreja. Essa comunidade onde a gente está, que proporciona tudo isso para nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, mas tem todas essas dificuldades e tal. Uma frase boa. Amar João, o discípulo amado, é fácil. O negócio é amar o Judas Iscariote. Ah, eu não. Eu pensei em Pedro. Isso aí é... Eu amaria Pedro. Você tem noção, eu parei de assistir Chosen por causa do Judas. Eu sei que ele é pilantra, me dá raiva. Eu tô assistindo The Chosen, aí ele aparece, eu fico com raiva e eu não consigo assistir. E depois de um 360, a gente chegou no The Chosen. Você quer complementar com mais alguma coisa? Ser igreja é importante, ser pastoreável. Pastoreável. Ser pastoreável. Nossa, por que a gente não falou isso antes? Para ser igreja. Ser pastoreável. Ser pastoreável. É você ter a capacidade de tomar encarcada e não quebrar. Sabe? De tomar bronca e ouvir. Porque ferro afia ferro. Não, mas dói demais, cara. Nossa. Não é eu que tenho problema com a autoridade, imagina. Mas eu tive que entender isso antes de ser igreja. Eu preciso ser pastoreável. E aí sim, é a igreja. Porque a gente é pastoreado não só pelo pastor, né? Pelos irmãos também. Pelos irmãos. A comunidade, ela é pastoral. Uhum. Pastoral, terapêutica. A igreja é isso. Sim. Esse eu falo, ih, rapaz, tem que aprender uma coisa aqui. Vai aprender. Muito bom. Eu acho que é isso, só para encerrar. E para encerrar, o meu desafio foi com a pregação. E hoje eu não escuto mais pregação na internet, não escuto. Eu escuto podcast, uma outra aula, mas eu aprendi de um tempo para cá que eu tenho que ouvir pregação aqui. Então é aqui. É daqui. Eu tô nem aí. Que eu conheço. Não tô nem aí pro pregador famoso, para o fulano de tal. Não, é aqui, é os meus pastores, é os meus irmãos, é aqui que eu tenho que aprender com eles. E sempre que eu posso, quando é a minha vez de falar, se eu conseguir, de algum ponto que eles falaram que me chamou a atenção, eu tento incluir para reforçar para a igreja quanto aquilo é importante. Porque é aqui que a gente tem que... Isso é maravilhoso, cara. Ser pastoreável. Ouvir o pastor Oliver pregar sobre amar o próximo num domingo, sabendo que no sábado de madrugada ele estava no esgoto resgatando gente... Drogado. Drogado. É isso. E você ouve assim, ouve o cara, uma admiração.
Eu tenho muita diversão dos nossos pastores, em geral, né? Você também é um deles, né? Obrigado. Surpreendente declaração. Agora um pouco menos. Dizem as línguas, né? A voz da Um pouco consciência. menos, agora um pouco menos. Mas é muito gostoso isso. E também é gostoso o cara falar lá, você fala, vem aqui. Não. Você falou tal coisa lá, mas isso, Não. tá vendo? Tá falando... Isso é comunidade. Rapaz, tem que estar vendo isso daí. Não. É bom demais. Não, Nossa. isso é comunidade. Me explica o que você falou na pregação É. ali, sobre esse texto aqui. Eu não tenho problema nenhum em relação a Sim, isso. é bom da hora, cara. Já aconteceu aqui na Igreja Batista da Graça algumas vezes. Mas você Aqui falou o lá povo na faz pregação e tal. Qual parte você não entendeu? Essa daqui. Então vamos lá. Isso aqui é assim, assim. E tá ótimo. Eu acho que tem que ser assim. Né? Tem que ser também um pouco beriano, né? Pra quem não entendeu a referência lá, quando era pregado. Não, essa daí o cara tem que pegar. Tá lá em Atos. Tem que pegar. Essa é fácil, né? Essa tem que pegar. Essa é fácil. Então, Se não pegou essa, você não é igreja. Boa. Mentira, gente. Um cara novo convertido, né, todo envolvido. Meu Deus. Pesquisa no Google. Depois de alguns asterísticos, É. nós chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Que Deus te abençoe. Compartilhe, deixe o seu comentário, a sua curtida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.